Muito bem, prezados alunos e alunas de cultura religiosa, esta seria a aula referente ao dia 23 e 24 de março, dependendo da turma que você participa. A aula passada, se você não assistiu, por favor, eu peço aos deuses que você assista as videoaulas, leia o material e participe ali do trabalho docente discente efetivo, que são as atividades que você tem que realizar para comprovar que você adquiriu a competência da aula. Então, a aula passada nós falamos sobre as religiões do Oriente, foram 5: hinduísmo, budismo, que estão relacionadas, surgem na Índia, confucionismo, taoísmo da China e o shintoísmo do Japão. Agora nós vamos começar as 3 do Ocidente, né? Que é judaísmo, islamismo e cristianismo. Na aula de hoje nós vamos abordar 2, judaísmo e islamismo. Se você está assistindo esse vídeo, é que você já assistiu o vídeo de introdução que mostrou um pouco de Jerusalém e como ela é especial tanto para judeus como para muçulmanos. E aí fica a pergunta, por que judeus e muçulmanos têm dificuldade em compartilhar o espaço do próprio templo ou onde está hoje a Mesquita de Omar, né? Então vamos hoje aprender um pouco mais sobre isso e entender um pouco desse problema, dessa fase geopolítica da história do mundo que se relaciona com a gente, se relaciona com as nossas vivências. De que forma? Gente, acompanhando a política aí, você vê uma turma de pessoas cristãs que apoiam ou desapoiam o governo fruto da ideia de que Israel seria o povo escolhido. Então, alguns evangélicos pentecostais, especialmente, interpretam Israel, o Estado de Israel moderno hoje, como o Israel da Bíblia. Então a gente tem que estudar o judaísmo, né, a história desse povo de Israel, até para entender por que alguns cristãos têm essa ideia de que Israel, o Estado moderno ali, onde está o Netanyahu, né, é o da Bíblia, e outros cristãos dizem não, não há o Israel, não há por que você apoiar as tropas de Israel contra os palestinos, que isso não está na Bíblia. Então nós vamos entrar um pouco aí na origem desse povo, do povo judeu. As competências que nós trabalharemos nesta aula são as seguintes, eu vou ter que tirar aqui um pouquinho. Conceituar fenômeno religioso, reconhecendo a sua presença nas mais diversas áreas da cultura humana, numa perspectiva da integralidade do ser. Nesse sentido, você vai aprender mais sobre fenômeno religioso em Israel entre judeus. Segundo ponto, analisar os principais elementos constitutivos da religião judaica e muçulmana e as manifestações religiosas, especialmente nessa aula, do mundo abraâmico, do mundo judeu e muçulmano. E a terceira competência é compreender a influência das diferentes religiões, nesse caso judaísmo e islamismo, no estabelecimento de relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Muito bem, vamos lá então. A gente inicia falando sobre o judaísmo. O judaísmo aqui tem a história da criação do mundo em 6 dias, né? Deus, conforme o relato de Gênesis capítulo 1 até 3, Deus criou o mundo em 6 dias de 24 horas. Percebam ali, olha, nós temos esses 3 primeiros dias, depois os 3 últimos, né? E o dia 1 e o dia 4 se relacionam. Deus cria o elemento luz e no dia 4 ele separa a luz da escuridão. No dia 2 ele cria o elemento água e no dia 5 ele separa entre águas de cima, águas de baixo e povoa as águas e os ares com animais. E no dia 3 ele cria as terras, separa a terra da água e no dia 6 ele povoa a terra com animais e com o ser humano e no 7º dia ele descansa. Então a ideia é de que nos 3 primeiros dias ele cria os elementos e nos 3 últimos dias ele organiza esses elementos, dando ordem ao caos. Muito bem. Uma outra história do judaísmo, e quando a gente fala judaísmo, né, gente, nós estamos lidando com elementos que vão constituir tanto o islamismo, você vai ver mais tarde porquê, como o cristianismo. Jesus era judeu, portanto, essa tradição toda judaica vai fazer parte da Bíblia cristã
os cristãos chamam de Antigo Testamento, o que os judeus chamam de Torá, livro dos profetas, livros históricos, certo? São as escrituras judaicas. Importante notar, por exemplo, aqui as tradições diluvianas, né? Houve a criação do mundo, o ser humano caiu em pecado, e o pecado foi tanto que Deus, então, Yahweh, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus, ele decide destruir a humanidade com um dilúvio, né? Ele salva uma família, a família de Noé. Mas o que é interessante nessa história, do ponto de vista social, antropológico, é que essa tradição diluviana está presente aqui, em diversas tradições, né? Você tem ali os assírios babilônicos, os persas, a Síria, Ásia Menor, Grécia, Egito, Itália, Lituânia, Rússia, China, Índia, os índios do Canadá e dos Estados Unidos, os índios do México, os astecas, o Peru, as ilhas Leeward, as ilhas Fiji na Indonésia e o Havaí. E todas elas possuem algum elemento desse enredo aqui do dilúvio, né? A transgressão da humanidade, destruição divina, uma família salva, a arca providenciada, vêm as águas, os humanos são salvos, animais são salvos, destruição universal, a arca repousa sobre a montanha, Noé, o herói, envia pássaros para constatar que a água já havia baixado, o pássaro não voltava, significava que ele havia encontrado o local para ficar, então a água tinha baixado, né? A adoração dos sobreviventes, né, a Deus, e o favor divino. Então veja que quanto mais pontos verdes tem, mais parecido é com o relato bíblico, né? Então notem que o relato assírio-babilônico aqui quase dá match, né? Se fosse, sei lá, o Tinder ali, o relato babilônico e da Síria daria match com o relato bíblico. Mas é interessante notar que é uma história quase universal, né? Ela está até nos elementos da China aqui, Vejam que esse ideograma, esse conjunto inteiro de traços, significa arca. A arca é constituída por 3 símbolos maiores. Esse símbolo aqui é o símbolo de vaso. Esse aqui, é o número 8, né? E esse aqui é o símbolo para boca ou pessoa. Então, em chinês, a arca é vaso, 8 pessoas dentro dele. Interessante que eram 8 pessoas que que a família de Noé tinha 8 pessoas, né? Então depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Primeiro com Noé, ele coloca o arco-íris como sinal dessa aliança, né? De que não destruiria mais a humanidade com as águas. E de certa forma, Deus estava iniciando uma aliança com toda a humanidade, com os descendentes de Noé, que, pelo relato bíblico, somos todos nós. Então o tema da aliança é importante para os judeus, né? E por conseguinte para os cristãos também, né? Essa é a aliança que Deus faz com Abraão. Abraão é pai desse menino, Isaac, é uma cena de um filme, né? Abraão nasceu em 1800 a.C. e Deus pede que ele sacrifique seu filho Isaac. O filho Isaac era o filho legítimo de Abraão. Ele tinha já outro filho com a concubina da esposa, o filho chamado Ismael, e esse é Isaac, né? O filho querido, filho da esposa, né? E Deus pede que ele mate então seu único filho, o Isaac. Obviamente Deus não permite que isso aconteça e ele próprio, Deus, providencia um cordeiro para substituir Isaac. Então Deus inicia com Abraão uma aliança de que Abraão teria muitos filhos e seus filhos povoariam a terra. E além disso, por meio de Abraão, Deus promete abençoar todas as famílias. Daí vem a ideia da linhagem messiânica, que por Abraão passará o Messias. Mesmo antes de Abraão já havia a ideia do envio de um Salvador entre os povos que habitavam o mundo inteiro, especialmente o Oriente Médio, né? Abraão vai ter isso canalizado com essa aliança que Deus faz com ele, poupando o filho Isaac, dando um cordeiro no lugar de Isaac, e prometendo a Abraão que dele sairá a bênção de toda a terra, né? Obviamente os cristãos interpretam Jesus como o cordeiro divino que substitui cada um dos seres humanos, né?
aquele cordeiro que substitui Isaac, seria uma profecia para a morte de Cristo na cruz. Os judeus não enxergam assim, né? Os judeus enxergam que o Messias ainda está por vir, tá? Muito bem, desculpem, não é coronavírus e se for, não passa pelo vídeo aqui, né? Eu estou fazendo isolamento social, tá? Estamos aí. Muito bem, o povo de Israel vira escravo no Egito, os filhos de Abraão, né? No fim, eu não vou contar toda a história, mas eles acabam no Egito e viram escravos. E aí entra um personagem importante que é Moisés. Moisés então lidera o povo de Israel fora do Egito. E aí uma cena importante, bonita, é quando o povo de Israel, saindo do Egito, está no Mar Morto e as tropas do faraó chegando. E aí o relato é de que Moisés abre o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho e Moisés e os israelitas, os descendentes de Israel, passam. Quem é esse Israel? Israel, na verdade, é outro nome para Jacó, que é neto de Isaac. Ou melhor, que é neto de Abraão. Abraão teve o filho Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó. E de Jacó saem as 12 tribos de Israel, porque Israel e Jacó é a mesma pessoa, né? Então, dessas 12 tribos, nós vamos ter aí o povo israelita formado, ok? No Monte Sinai, o povo de Israel para e recebe a tábua dos 10 mandamentos, né? Eles continuam a caminhada e conquistam a terra prometida. Conquistam Canaã com algumas batalhas bem sangrentas, né? Durante o estabelecimento ali do povo de Israel em Canaã, vale a pena voltar ao mapa, né? Então Canaã fica nessa região aqui, ó, onde você lê Gaza e Jericó, mais para cima nós temos Canaã. O povo sai aqui do Egito, né? E anda aqui pelo ponto vermelho, pelos flechas vermelhas, anda por 40 anos no deserto até conquistar Canaã ali em cima. Só que eles não tinham governo centralizado, muitas vezes eles caíam em pecado ali, se distanciavam de Deus, e aí os judeus, no livro de Juízes, vão dizer que Deus levantava homens, né, os juízes, que lideravam o povo e afastavam os inimigos desse povo. Na figura temos o grande Sansão derrubando os pilares de um templo pagão e aí destruindo os pagãos, ou os pagãos é um termo anacrônico, né? Mas destruindo aí os povos cananeus, né? Filisteus, enfim, que porventura vinham dominar o povo israelita, certo? Vamos adiante, né? Essa é a época dos juízes. Mas a época dos juízes passa e nós vamos ter a monarquia. Esse pequeno menino é o rei Davi, história famosa. Ele derrota o gigante Golias e mais tarde vai se tornar o rei de todo Israel. Por muito tempo se pensou que Davi era só uma lenda, mas aqui está uma inscrição em que aparece o rei Davi, né? A inscrição que prova que o rei Davi foi o rei histórico. Então é interessante, né? Obviamente é um relato bíblico, a própria antropologia muitas vezes vai dizer que nunca existiu um Golias, né? Mas o relato está na Bíblia e os judeus encaram essa história, os cristãos também, como algo literal, como algo histórico. O Davi como alguém que derrotou Golias, né? Muito bem, durante a monarquia nós temos o povo de Israel caindo em diversos pecados de idolatria, né? Adorando os deuses cananeus, os deuses de fora, os filisteus, os deuses assírios e egípcios, e também caindo no pecado, e na teologia judaica é assim, né? A idolatria leva ao distanciamento de Yahweh, de Deus, né? E esse distanciamento vai ser representado em toda a vida do judeu, em toda a vida da pessoa que segue a Deus, né? E a representação desse pecado é o que o profeta Amós coloca ali, né? São os pecados sociais, né? Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça, escreve Amós, e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Enfim, né? O que Amós denuncia aqui é a exploração do povo, especialmente do povo pobre.
Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Nada muito diferente de hoje, né, gente, no Brasil, certo? Mais tarde, os judeus eles vão para a diáspora. O povo assírio domina a parte norte do reino de Israel e o povo babilônico a parte sul, que vem a ser chamada de Judá na época. Então, os judeus, de uma forma geral, os israelitas, de uma forma geral, são tirados da sua terra. Ficam alguns remanescentes, né, na terra de Canaã, e esses remanescentes vão se mesclar a outros povos e vão dar origem ao povo samaritano, que até hoje tem alguns milhares, poucos milhares ali morando em Israel, na Israel moderna, né? Então o povo sai para a diáspora, vai para a Babilônia, vai para a Síria, vão morar em lugares distantes de Israel. Mais tarde eles retornam sob o governo do grande persa, o rei Ciro. Eles retornam e reconstroem os muros, né? E aí nessa época você vai ter a ação muito forte desse personagem aqui, que é o Esdras, né? Ele é aquele que vai ler as escrituras, especialmente a Torá, que são os 5 primeiros livros da judeus, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E pela leitura ele vai reformar a vida do povo que vai vir a habitar Jerusalém e Judá, que mais tarde vai receber o nome de Judéia, é a forma romana de chamar Judá, né? A Judéia. Aqui você tem, digamos assim, a fundação basicamente do povo judeu. Eram 12 tribos. 10 tribos se perderam na diáspora, ficaram 2, sendo que a maior é Judá. A tribo de Judá vai dar origem então ao que nós chamamos de Judaios, ou judeus. Então israelita e judeu não é a mesma coisa. Israelita eram as 12 tribos, né? Eles são todos levados para os cativeiros, na Síria e na Babilônia, né? Os que retornam são da tribo de Judá, né? E encontram aqueles que estavam já em Canaã, né? Que não foram levados para o cativeiro, aqueles que se mesclaram. Então os judeus se encontram com os samaritanos, né? E aí tem uma rivalidade entre samaritanos e judeus. Judeus acusam samaritanos de impurificar, né? De sujar o sangue judeu, e os samaritanos acusam os judeus de não fazer uma leitura acurada da Torá, né? De terem distorcido a Torá em favor da tribo de Judá. Então nós temos aí esse embate, mas é importante lembrar a figura do rabino, né? Que é aquele que vai interpretar as escrituras para os judeus. É nesse ponto que o Império Romano vai vir, né? E aí isso quando nós formos estudar o cristianismo, né? Aqui nós terminamos o Antigo Testamento, né? O povo judeu volta para sua terra, reconstrói Jerusalém e estão ali. Ali acaba o Antigo Testamento, né? Ali acabam os escritos canônicos dos judeus. Mais tarde eles vão ter outros escritos, né? Como o Talmud, que vai comentar as escrituras sagradas dos judeus, né? Mas do ponto de vista canônico, a história termina com a volta do povo judeu à Judéia e a reconstrução dos muros do templo. Mais tarde os romanos voltam e Herodes o Grande reconstrói o templo para os judeus. Essa é a Palestina em que Jesus nasceu, né? Essa é a Judéia em que Jesus nasceu, com os judeus ali de volta, o templo de Herodes e os romanos dominando toda a parte ocidental, né, do mundo. Vamos falar um pouco da história moderna dos judeus, né? Nós temos uma história muito grande de perseguição aos judeus, né? Século 13 e 14, eles foram deportados da França e da Inglaterra. Vejam que o antissemitismo é anacrônico chamar de antissemitismo, mas era o que acontecia. Eles não gostavam de semitas, de judeus, e eles foram deportados da França e da Inglaterra. Em 1492, expulsos da Espanha, e em 1687, proibidos de entrar na Noruega. Tá? E na Segunda Guerra, em 33 a 45, nós temos aí o Holocausto judeu. 6 milhões de judeus são assassinados, executados, genocídio, né? Nas câmaras de gás dos nazistas.
Por que falar sobre judaísmo é importante? Porque nós temos antissemitismo hoje. Em 2017 nós tivemos uma grande movimentação em Charlottesville, nos Estados Unidos. Então vejam, pessoas hoje modernas, contemporâneas, defendendo a ideologia nazista. Temos que falar então do judaísmo e entender todo esse movimento, né? Depois da guerra e do Holocausto, olha as crianças, né? Isso é muito marcante. Mas enfim, depois da guerra, o mundo dá o direito dos judeus voltarem a Israel e eles retornam então para Israel. E aí vai criar um problema, porque os judeus haviam saído de Israel quando os romanos, depois de Jesus morrer e ressuscitar ali no ano 70, os romanos destruíram, aniquilaram com Jerusalém. Então os judeus basicamente abandonaram Jerusalém. Quem veio a ocupar Jerusalém foram os árabes, que mais tarde vão ser convertidos ao islamismo, né? Então você vai ter no lugar do templo de Salomão uma mesquita hoje, porque a cidade está abandonada, os judeus foram massacrados ali pelos romanos no ano 70 e os árabes construíram uma mesquita séculos mais tarde. E depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam espalhados pelo mundo, eles então pedem para retornar para Jerusalém. E ao retornar, encontram ali o povo palestino, que nada mais é do que o povo que veio habitar aquelas terras após a segunda diáspora judaica, após a perseguição romana aos judeus, né? E aí os palestinos, o nome Palestina vem do nome Filístia, ou Filisteia. Então há conjecturas de que os palestinos são descendentes dos filisteus. Golias, o grandão, era um filisteu, por exemplo, né? E o Davi ali um judeu, um membro da tribo de Judá. Então nós temos aí palestinos ou filistinos e judaios ou judeus se relacionando desde a época de Davi, tá certo? Sei que tá ficando um pouco longo, tenham paciência comigo, gente. Principais ensinamentos do judaísmo. Eles são monoteístas, creem num único Deus, a quem eles chamam de Yahweh. Yahweh é o nome bíblico do Antigo Testamento para Deus, aparece no Novo Testamento dos cristãos como Senhor, ou Kyrios, né? Yahweh. Eles creem que o Messias virá, mas olha que interessante. Para os judeus, Jesus não é o Messias. O Messias ou é alguém que vai vir e vai libertar o povo judeu e reconstruir o templo, então esse Messias vai ter que tirar os palestinos de Jerusalém, destruir a mesquita e reerguer o templo, a mesquita que vocês viram aí no primeiro vídeo, né? Ou o Messias é só uma era de paz. Então parte dos judeus não acredita mais na vinda de um Messias, uma pessoa, um profeta. Eles acham que o Messias é apenas um nome simbólico para uma era de paz. Tá? Então são duas interpretações que se dá para a vinda do Messias dentro do judaísmo hoje, né? E eles creem que após a gente morrer, nós aguardamos o dia da ressurreição, o dia do Senhor, quando ele virá para julgar vivos e mortos e vai ressuscitar a todos os mortos e levar o povo judeu, ou o povo fiel a Yahweh, para habitar para sempre numa terra reconsagrada, revitalizada, tirada da mácula do pecado, né? Sem a mácula do pecado. Tá? Então não é reencarnação. Lembra, o tempo nas religiões abraâmicas ele é linear. Né? Deus criou o mundo vai durar para sempre, mas antes da eternidade tem aí o julgamento divino, certo? Não é nascer e renascer reencarnando. É uma vida só que vai para sempre. E aí, né, vem a nascimento, vida, morte, ressurreição e a vida continua. Muito bem, muito bem. Vamos adiante. Escritos sagrados, como eu já disse, são as escrituras sagradas que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Os judeus chamam de Torá, que é a lei. O Nevim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos, né? Os escritos históricos, que relatam a história do povo israelita. Principais ensinos, ou outros ensinos,
Eles guardam o sábado para descanso e adoração a Yahweh. Então não é permitido a um judeu ortodoxo, né, trabalhar aos sábados. Eles também dividem os alimentos entre puros e impuros e só comem os alimentos kosher, que são os alimentos puros. Eles não vão comer rã, por exemplo, e nem desculpa, e nem porco, que são animais considerados impuros pelos judeus. E na ética judaica, nós temos a vida humana como o maior valor. Vida humana e liberdade, tá? Adelante. Algumas festas sagradas, né? Nós temos ali a Páscoa dos judeus, eles guardam a Páscoa como os cristãos, mas para os cristãos a Páscoa é o dia da ressurreição de Jesus, para os judeus é dia de lembrar a libertação do Egito. Lembra lá? Deus abriu o Mar Vermelho, libertou eles do Egito. Eles celebram a Páscoa. Nós temos também a festa do Hanukkah, que é a festa das luzes. É basicamente o Natal, né? Eles não celebram o Natal porque Jesus não é Messias, né? Mas eles celebram em dezembro aí a festa das luzes, uma espécie de Natal judaico, digamos assim, né? E uma festa importante que eu passei aqui direto é o Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão. Eles fazem um jejum e nesse dia, então, tentam rever a sua vida e pedir perdão pelos seus pecados. Tendências no judaísmo. Você tem o judeu ortodoxo, que é aquele que guarda as leis da Torá, guarda o sábado fielmente, não trabalha de forma alguma, sequer cozinha, né? não liga o fogão, não liga a energia elétrica, guarda bastante. Você tem o judeu conservador, né? Que é aquele que digamos, guarda o sábado, mas não de forma tão ortodoxa. Então, provavelmente ele não vai trabalhar, mas talvez ele faça comida no sábado, né? E ele é conservador nos costumes também, né? E você vai ter o judeu secular. Então, ele talvez é até ateu, nem crê mesmo em Yahweh, mas culturalmente se considera um judeu, né? Porque tem duas coisas, né? O judeu é tanto aquele que professa o judaísmo como sua religião e sua confissão de fé, mas há o judeu que é o judeu étnico, ele nasceu na comunidade judaica e se considera judeu pelos laços culturais e étnicos familiares que ele tem com essa comunidade, então é um judeu secular, tá? Pra gente diferenciar, israelita, gente, é quem nasceu lá na Israel bíblica, no tempo de Davi, até a diáspora. Depois não tem mais israelita, quem volta para a Palestina é o povo judeu. A Israel de hoje, quem nasce em Israel hoje não é israelita, é israelense. Israelita, então, é um cidadão bíblico ali, né? Na teocracia de Israel, que viveu na teocracia, né? Israelense vive hoje num estado secular, né? Não é só judeu que vive em Israel, qualquer religião. Então, israelense é um cidadão secular do país de Israel. Tá aí a dica, né? Alguns evangélicos vão considerar que a Israel civil de hoje é a mesma Israel da Bíblia. Então, israelense, israelita, para eles vai ser a mesma coisa. Ou seja, eles vão se alinhar do lado de Israel na luta contra os muçulmanos, árabes e palestinos. Muitos, a grande maioria da cristandade, como católicos, luteranos, protestantes, calvinistas, não interpretam assim. Para eles, a Israel de hoje é do lado dos israelenses, é um país como qualquer outro, mas não é mais a Israel bíblica, não há sentido em defender a Israel de hoje, né? Porque para esses cristãos, a Israel bíblica hoje é a igreja cristã. A igreja cristã é o povo, seria o povo escolhido. Deu para entender? Dúvidas sobre isso, por favor, postem ali na sala de interação do nosso debate. Muito bem, assista ao próximo vídeo sobre os muçulmanos. Foi um prazer estar com vocês até aqui e até a próxima. Valeu!